pessoal, seja bem-vindo a mais um Psi Emuná. Mais uma semana nós estamos começando aí e logo pedindo para vocês se inscrever no canal, curtir, comentar, deixar suas dúvidas, tá? Essa semana nós estamos com uma convidada aí para tirar dúvidas sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Gisele hoje vai falar um pouquinho com a gente, explicar, assim, bem pouquinho, porque o tempo a gente não vai permitir falar tanta coisa em pouco tempo, mas vai ser coisa bem útil, importantíssima para a gente saber e tomar consciência que às vezes o Estado traz uma coisa, o município traz outra e a gente não sabe diferenciar essas questões, e a Gisele vai trazer hoje justamente isso, essa diferenciação. Então, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que é sempre bom falar, né? Nós somos seres pensantes e a gente precisa entender, as pessoas precisam entender aquilo que se passa na sua cidade. É uma questão social também, né? Uhum. Embora a gente pense, não, tá falando de saúde, mas saúde é social. Muitas vezes isso interfere muito na vida das pessoas, né? O estar com uma saúde plena ou que necessitar de por algum problema, né? Seja na saúde física, mental, até em saúde espiritual. Mas aquilo que a gente trabalha mesmo é a saúde física, basicamente, e que também envolve um pouco da saúde mental por causa da questão, por exemplo, na área que nem de vocês, da psicologia, né? Então, isso a gente também trabalha. Exato. É que, na verdade, é importante a gente saber, porque às vezes a gente cobra, mas a gente não sabe a quem cobrar e onde cobrar, né? Onde buscar esse auxílio, esse socorro. Porque na hora que a gente está com alguém doente em casa, a gente esquece tudo, né? A gente quer resolver esse problema e às vezes a gente bate na porta errada. E o pior, a gente quer resolver agora. Aí nós estamos falando de SUS, né? Então, a senhora é secretária de saúde hoje no município, certo? Isso, certo. E qual é o serviço que o SUS oferece para o município aqui em Tangará da Serra, primeiro? Bom, primeiro que é bom a gente entender o que é importante. No SUS a gente tem particularidades. Sim. E nessas particularidades a gente tem aquilo que é atribuído ao município, o que é atribuído ao Estado, o que é atribuído à União. Então é tripartite, né? Então tudo que é de maior complexidade é responsabilidade do Estado e da União. O que é de menor complexidade é do município. No caso, menor complexidade é a atenção básica, atenção primária em saúde, que são os postos de saúde, que tem aquele primeiro contato, algumas especialidades, por exemplo, pediatria, ginecologia, a área de reabilitação, seja física, com a fisioterapia, fonoaudiologia, com a reabilitação mental também que precisa, que a gente tem CAPS, a gente tem também a psicologia ambulatorial, que daí não é do CAPS, que a gente também tem essa dificuldade, que às vezes a pessoa acha que o problema é tudo de CAPS, mas não, o CAPS é uma atenção especializada dentro da área de saúde mental, e a gente deveria ter o suporte básico, que seria os psicólogos, por exemplo, que formam a rede, os assistentes sociais que vão formar essa rede, que a gente chama de RAPS. Então, essa é a atribuição principal do município. Porém, como a gente não tem nenhum hospital regional, a gente não tem aqui um centro de especialidades médicas, que é do Estado, então o município muitas vezes tem que abarcar, porque imagine só, sair daqui e se deslocar até Cuiabá para fazer. Então, a gente acaba assumindo muita responsabilidade que não é do município. Tá, então, só para a gente entender. O que o município, a obrigatoriedade do município, está envolvido mais na questão da prevenção. Por exemplo, prevenção, promoção e saúde. Porque o posto de saúde está ali, tem nos bairros próximos ali, né? E está voltado a isso, prevenção. Então, você trata a prevenção. Trata não, você procura prevenir-se primeiro. Os postos de saúde estão ali para dar essa assistência. Exatamente, até porque, se você for parar para pensar, uma pessoa que daí de repente teve um derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, ela teve um derrame, mas ela era hipertensa e diabética, talvez, e que não fazia um acompanhamento adequado. Exato. Não fazia uma atividade física. Então, daí, quando ela aparece lá, precisando de um leite UTI, ou uma cirurgia, uma neurocirurgia. E aí? Aí já não é aquela questão de ser obrigação do município oferecer. Seria a questão do Estado ou da União. Isso. Mas como não tem? E aí? Mas onde que está a pessoa? Está lá dentro do Estado?
tá na nossa cara, né? Na nossa porta. E elas, como vocês falaram, é para hoje. Ninguém vai, eu vou esperar de uma cirurgia. ver. Não, pode ser daqui o ano que vem. E a gente entende da dor. Sim. E é muito difícil também pra gente estar trabalhando com isso, porque a gente passa por N situações, né? Por mais que você queira ajudar, nem tudo você consegue fazer. Não, mas é uma cirurgia. Olha, mas o médico falou que consegue fazer cirurgia aqui. Não, mas a gente tem que te regular, a gente tem que fazer em Cuiabá. Eu não posso pagar uma cirurgia aqui, porque depois eu posso até ser presa, porque eu tô executando uma coisa que não é minha responsabilidade. Então, tem várias situações que permeiam e que dificultam mesmo, né? Então, se o Estado tivesse mais presente, a gente estaria fazendo outras coisas. Mas como não está, né? Claro que o município também fez uma parte dele, doou uma área para que o Estado pudesse construir um hospital regional. Mas hoje nós não temos hospital regional. Inclusive, o hospital hoje que nós temos em Tangará, que é a UPA ali, a URA ali, seria de obrigação do Estado trazer esse hospital. Mas como não tivemos isso, o município fez essa contrapartida de poder ajudar o município de alguma forma, né? Os munícipes de alguma forma. Mas ele seria do Estado. Isso, não seria uma responsabilidade. Mas a gente sabe que tem a contrapartida do município para fazer, então a gente seria o mínimo possível. Sim. Mas ainda assim, a gente contratualiza para fazer cirurgias ortopédicas, a gente tem tem credenciamento que a gente chama, que é o processo licitatório, que a gente pode só fazer as compras por processo licitatório, então é bastante burocrático. E aí, o que acontece? A gente tem 2 hospitais grandes aqui na cidade. Há um tempo atrás, a gente já tinha até 3. Que poderiam fazer vários serviços, poderiam ter maternidade. Nos 3 lugares poderia ter maternidade. Porém, a gente só tem um hospital que se credenciou para fazer os partos SUS. Então, nós pagamos para esse hospital. E não pagamos o valor que nós recebemos do Ministério da Saúde, que a gente recebe um valor pelo parto. A gente recebe tabela SUS. Então, é um valor baixo e o município faz um repasse, um aporte de 3,5 tabelas para que esse parto possa acontecer aqui. Então, se a gente tivesse, né, o nosso centro cirúrgico funcionando, ou se a gente tivesse um aporte maior do Estado, com certeza diminuiria isso e a gente conseguiria ampliar aquilo que é a nossa responsabilidade, que é a atenção básica. A gente conseguia colocar mais profissionais de nível superior, não só médicos, mas também enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, para que a gente pudesse ter uma saúde de maior qualidade para a população, que é aquilo que é o básico. Tipo, a gente não precisa chegar, extrair um dente, a gente cuidar daquela o canal, fazer educação, né? Educação dessas pessoas, ensinar como fazer a escovação. Mas acaba-se que daí você acaba gastando muito dinheiro do recurso do município, fazendo aquilo que é mais caro, que daí não é atribuição do município, e você acaba deixando em segundo plano aquilo que seria o essencial. Por quê? Porque aquele que está gritando, aquele que está com AVC, que está precisando da UTI, que eu preciso arrumar um transporte, que a gente precisa organizar, ele pode morrer naquele momento. E o outro, a gente sabe que também, se não cuidar, vai. Só que ele tem um prazo um pouco maior para ser trabalhado. Então, isso é bem complexo, porque se a gente tivesse essa contrapartida de uma forma mais efetiva, essa parte de cada um fazendo de forma adequada, a gente com certeza conseguiria investir muito mais na saúde básica. Que é do município. Por exemplo, hoje a gente tem um CAPS. Sim. E um CAPS, do CAPS 1 que a gente tem, é para até em torno de 50 mil habitantes. Nós já passamos de 100, a gente poderia ter 2 CAPS. Quase indo para 3, né? Então assim, a gente poderia ter outros serviços, mas acaba que gastando muito mais. E isso é possível qualquer um observar. É que muitas vezes a gente não tem muito, as pessoas às vezes não tem noção como funciona, nem procurar saber. Mas a gente tem os relatórios de gestão, tem portal de transparência que você vai ver lá. O município aplica bastante recurso da saúde, que ele tinha que gastar 15%, acaba geralmente gastando em torno de 30% com a saúde, de tudo que é arrecadado, e isso impacta em quê? Diminui o que é para a cultura, que é para a infraestrutura. Então, de algum lugar vai ter que sair. Sim, está saindo de algum lugar, né? Pode estar saindo de outros por causa da demanda que é grande. Da demanda que é grande. E é uma demanda crescente, né? Que nunca vai acabar, né? Nunca vai sempre acabar. Vai ter. E uma questão que a gente estava comentando antes quando, por exemplo, aqui quando é do Estado, a gente atende, inclusive,
as vizinhanças, né? Que são pessoas de fora que vêm dos municípios vizinhos. Ou seja, já está difícil atender a saúde básica, que a saúde básica seria para os munícipes daqui, certo? Mas o Estado atende todo mundo que vem de fora. Então, a gente precisa atender aqui e ainda os de fora. Ou seja, o Estado já não manda o suficiente para que a gente possa investir só mais na saúde básica, e o município acaba tirando um pouquinho, né, para poder investir mais na saúde, porém ajuda um pouquinho naquela questão do Estado, que seria do Estado, e aí tem que atender também os outros de fora. Ou seja, não vai ser suficiente mesmo. O nosso município é grande. E como a gente vê assim, nós somos a maior cidade da nossa região. Sim. Né, em número de habitantes. Então, tem muita gente que tem parente aqui. E aí, por exemplo, até um parto. Eles acabam vindo, fica na casa da mãe, de um outro parente. Aí a gente troca. Aí, não, tô morando aqui, vou se acompanhar. Vai fazer o quê? Você vai negar? Vai falar assim, não, agora, para aí, bebezinho, não nasce agora que eu vou te mandar de volta. Vou te mandar pro seu município. Mas teve uma época que tinha municípios aí da região que eles falavam, não, se aparecer o paciente meu, manda de volta. É gestante minha, manda de volta. Mas, gente, você não vai fazer isso. Não dá nem tempo. Não, às vezes até daria tempo, porque às vezes ela está começando o trabalho de parto. Mas, gente, humanamente, não é legal, né? É um transtorno. É um transtorno. A pessoa naquela situação. E se você saiu da sua cidade lá, é porque lá está faltando alguma coisa. Sim. E que seja por questões que aqui tem a família. Mas aí é questão de humanidade. Você dá a luz sozinho, né? No lugar onde... E aí depois o pós-parto. Exato. O cuidado, que geralmente algum familiar precisa de alguém para ajudar. Né? Não tem como mandar de volta. É muito mais do que simplesmente devolva, né? E a gente tem estrada. Pode acontecer um acidente no percurso, uma pessoa, sei lá, de outro estado. E aí, você vai negar o atendimento? Porque eu fui lá no porque município, ele não o município mandou de volta. Sim, e aí, complexo. Entendeu? Realmente. Né? E por isso que é importante a gente prestar atenção nos detalhes, porque por mais que tenha informação, você falou, tem lá no portal, tem tudo certinho, mas as pessoas não leem o portal. Infelizmente, a gente é criado e de uma forma assim que você observa só o que você quer pelo que a mídia está transmitindo. Exemplo, na faculdade eu tive a matéria do SUS. E a minha professora chegava e falava assim, eu sei, a matéria é chata mesmo. A matéria é muito chata. Mas fazer o quê, gente? A gente tem que estudar. Era o que ela falava. E todo mundo dizia, nossa, professora, que matéria chata. Por quê? Porque o SUS ele traz muito processo, né? Muita estrutura, organização. E a gente não tá, a nossa educação até agora não nos ensinou a olhar primeiro o processo para depois a gente olhar o que a mídia traz. A gente foi ensinado primeiro a ver a mídia e depois... Na verdade, talvez, a gente quer tudo já mastigadinho. Aí eu não preciso ler, eu não preciso interpretar. Isso. Né? E aí o que acontece? A gente enfraquece o SUS, porque o SUS é uma conquista do povo brasileiro. Nenhum país tem como a gente tem aqui. Nem o de primeiro mundo, né? Nem de primeiro mundo. Então, por exemplo, se você está lá nos Estados Unidos, você está morando lá nos Estados Unidos, vamos supor que você foi para lá, você conseguiu até o seu green card, que é para você morar legalmente lá nos Estados Unidos. Se você não tem um plano de saúde, você seguro, não é né? atendido. Que eles é o têm seguro que contratar. saúde. A pessoa não tem atendimento. E dependendo daquilo que tem, é como se fosse o plano de saúde que a gente tem quando as pessoas, né, acabam tendo uma coisa. Eu quero um complemento, eu faço. Mas assim, o SUS aqui no nosso país é tudo. Às vezes a pessoa, por mais que utilize, olha, eu tenho plano de saúde, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, se o alimento que ela consome é certificado, é porque tem a vigilância sanitária que passou por lá. Se saiu uma carne para exportar, tem um selo de qualidade, tem uma inspeção, não é da saúde especificamente, mas tem todo um processo da saúde por trás disso. E até o medicamento que você vai adquirir, quem fiscaliza se o medicamento está na formulação correta é a saúde pública, é o SUS. É a vigilância sanitária. Ou seja, tem todo um cuidado, Tem todo um cuidado. Então, assim, se a gente entender, a gente é várias partes de um todo. Sim. E aí, se nós não conhecemos aquilo que nós estamos usufruindo, a gente não sabe nem como pedir. Porque daí, às vezes, a gente fala, nossa, porque está demorando muito.
Se a gente colocar... Uma das coisas que a gente tem muito assim, as pessoas falam, demora demais para o atendimento algumas vezes no hospital. Mas lá no hospital, chega aquele que está só com uma dor de cabeça, aquele que está com uma dor nas costas há 5 dias, ou aquele que, por exemplo, bebeu no final de semana, está com né? Tá com a ressaca que precisa. E aí também vai chegar aquele que é hipertenso, que está com pico alto, aquele que está infartando, aquele que está acidentando. E na UPA, por exemplo, a gente tem classificação de risco. E é um protocolo internacional, que classifica de acordo com a emergência do caso. Seria estranho, né? O cara chegou só com a dor de cabeça. Não que a dor de cabeça seja algo que... Sim. É um sintoma e a gente tem que cuidar. Mas é aquele... Aí superlota... Aí chega um acidentar, não, eu vou atender o de dor de cabeça, porque ele chegou primeiro acidentado, que espere. Sim, e as pessoas muitas vezes não entendem. Às vezes, assim, nossa, mas não tá com nenhum médico. Mas, às vezes, a gente tá com a semi-intensiva lá, que é o lugar que chega, que é o box da emergência, digamos assim. A gente tem 4 leitos lá. Eu posso estar com 4 médicos, 5 médicos, que às vezes, dependendo, posso ter 5 emergências acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso ter alguém lá internado, lá no hospital, que piorou. Sim. Né? Então, tem uma demanda. A gente sabe que tem problemas, que tem profissionais que atendem com uma agilidade maior, que tem uma facilidade maior para atender. Mas o hospital, a UPA, não é um lugar para você fazer um check-up. Para você saber o que você... Por isso você tem que ir na unidade básica. Né? E muitas vezes a gente não quer fazer um agendamento. Mas assim, o que nós hoje, nós somos ensinados, ou então ninguém nos ensinou, seria a forma mais correta, que a gente tem que fazer isso de forma preventiva. A gente tem que cuidar da nossa saúde de forma preventiva. Então, por exemplo, para que existe, a gente fala assim, vocês têm que escolher o preventivo, as mulheres. E eu já vi mulheres que nunca fizeram um preventivo. Aí, quando descobre alguma coisa, já está num estágio mais avançado, está, tipo, com câncer no colo do útero e está sofrendo. E quando chega, não aguento mais de dor, vou lá procurar saber. Aí eu descubro que eu estou com câncer, certo? Mas os postos de saúde fazem o preventivo gratuitamente. Gratuitamente. Então, mas não foi. Porque a gente não... Ninguém nos ensinou a tratar de forma preventiva. Ou porque, eu não vou, porque daí naquela unidade, quem tá naquela unidade é um enfermeiro homem, então eu não vou coletar com ele. Tem porque o tal da vergonha. Da vergonha, né? Não, e aí você esquece então, assim, tem várias situações. Eu acho muito, mas e no particular, vai ser diferente? Sim, às vezes você vai no médico homem. Você escolhe, né? Não, por exemplo, no particular você acaba meio que escolhendo. Mas na emergência, só que você tem à disposição. Né? Então, tem várias situações e, por exemplo, um homem nunca vai atender sozinho para fazer uma coleta. Então, geralmente, ele vai pedir se é um enfermeiro, né? Que geralmente é o enfermeiro que coleta. Ele vai pedir que uma técnica acompanhe. É de praxe. Até para que a pessoa não se sinta envergonhada e tudo isso. Mas é uma questão muito ética. Sim, mas assim, é uma vergonha. Eu entendo que existem pessoas e pessoas, né? Mas, assim, algumas pessoas dizem, eu tenho vergonha. Mas você olha a índole dessa pessoa todos os dias, tá aí, as perninhas abrem para Deus e o mundo. E aí, no preventivo, que tem abrir a perna também. Aí, para abrir a perna pro preventivo, a pessoa não tem coragem. Isso aí é assim, complicado, cada um, né? Mas é por isso que a gente vê, por exemplo, que hoje a gente tem... E muitas coisas começam muito... O precoce, a gente ainda tem muita criança, muita adolescente que engravida. Sim, 12, 13 anos. Né? Então, a gente tem um suporte. E o município oferece orientar. até a questão da educação sexual. Exatamente. Porque, assim, às vezes as escolas veem que o negócio está muito complicado, a questão da sexualidade. Se você procurar o posto de saúde, eles vão te enviar um técnico de enfermagem, ou o próprio enfermeiro, ou um médico. Eles vão lá, fazem palestras. Ou seja, a questão da prevenção que o SUS oferece está muito mais... É amplo. Não é só a questão ali dentro do posto de saúde. Exatamente. Porque, assim, a gente vê idosos praticando exercícios, que é tudo vinculado ao posto de saúde ali, o SUS. Então, é uma questão de você entender que eu não posso deixar para procurar quando eu estou sentindo dor. Mas eu procurar antes para que eu não sinta dor. Porque é assim... Claro, eu tô sentindo dor, eu vou procurar. Sim, casos, né? Isso, mas muitas vezes a gente vê que a procura é maior de casos que não precisariam estar ali. Exato. Né?
e que tá lá, a pessoa, nossa, fica um tempão. E se você for também na iniciativa privada, você não tá passando bem, você vai no pronto-socorro dos hospitais particulares, você vai ver que você vai ficar um tempo esperando. Não, também gente, eu tava conversando com a Miralha ontem. Eu tenho plano de saúde, mas eu fico horas esperando quando eu marco uma consulta. Isso que você marcou consulta. Marquei consulta. Tipo assim, eu marquei, tinha para 3 dias a consulta. Mas eu cheguei lá e fiquei mais de 1h30 esperando. Isso quando você não fica 2 horas esperando o médico te atender e você está pagando e não é barato. E aí você tem que entender que não é porque o SUS é gratuito ali que você não paga. Você paga seus impostos e é caro os impostos do Brasil. Então, não é de graça. A gente precisa dar valor naquilo que está saindo do teu bolso também. Então, eu pago saúde 2 vezes. E eu demoro e não sou atendida na hora. Então, assim, as pessoas... não é romantizando o plano de saúde, o atendimento particular. Não é bonito assim. Não é tudo na hora que a gente quer. Não é tudo flores. E aí eu vou lá com dor, médico faz isso. Não é na hora. É a hora. Já cheguei no pronto-socorro, no particular, de não ter médico. E ele fala assim, não, ele está de plantão. Mas não está de plantão? Não era para estar aqui? Não, ele está de sobreaviso. Daqui a pouquinho ele vem, a gente vai ligar para ele agora. Pode por 2 horas. Né? Então, assim, a gente... No SUS vai estar lá o médico, sim, mas pode ser que ele esteja também atendendo outra pessoa. Exato. A gente tem que entender que tem uma demanda grande. A gente atende, por exemplo, na UPA, em torno de 400 pessoas por dia. É muita gente. Em 24 horas, né? Sério? É muita gente. Então, não é o lugar que você... mas aí o médico nem quis saber, nem me pediu um monte de exame. Gente, ali não é um lugar para pedir um monte de exame. Você imagina a quantidade... Quantos médicos que tem ali, mais ou menos, na UPA? Por período, a gente geralmente está com 4, está mantendo 4. Só que o preconizado pelo porte da nossa UPA seria só 3. A gente está colocando um 4º médico para tentar dar uma aliviada e ainda assim a demanda continua crescente. Você imagina, então, 4 por período, que daria 12, né? Atender tudo isso de gente que vai diariamente. É quase desumano, né? É quase 100 pessoas por profissional. Pro médico. Se você pensar no período. Se ele ficasse 24 horas, seria 100. Mas como ele não... Geralmente ele fica... Durante o dia, geralmente ele fica... Tem 2 equipes durante o dia. Uma que faz 6 horas de manhã, 6 horas da tarde. E uma outra que entra à noite. Sim. Que faz 12 horas. Então, nessas 24 horas, essa média de 400. Mas o maior... muito, né? É bastante. O nosso maior pico é em torno das 10 horas da manhã, que começa a chegar as pessoas, até em torno de umas 19, 20 horas. Já chegou dias que a gente só conseguiu dar uma amenizada depois das 11 horas da noite. Principalmente isso acontece mais no final de semana, né? Não, final de semana... Gente, as pessoas não procuram muito o posto. É porque tá bebendo, tá no aí é a emergência. É interessante porque assim, sabe quais os dias que lotam? Segunda-feira. Segunda-feira sempre tá cheio. É porque a bebida já passou. Tem todo final de semana, né? Segunda-feira tem até os comentários brincadeiras, né? Do Dia Internacional do Atestado, né? Infelizmente, mas é verdade. Às vezes a pessoa ficou ruim no final de semana, mas não foi no sábado e no domingo. Aí quer ver quando é feriado. Também a procura baixa. Feriado acaba... Mas o que acontece muito daí nesses dias? Aí a gente aumenta a quantidade de pacientes que estão com alto teor alcoólico, às vezes em coma alcoólico, acidentes acontecem muito. Daí nesses finais de semana, feriados, sempre mais pro final do dia, né? Então, durante o dia, você passa um dia tranquilo, de repente começa a bombar. Então, às vezes, no domingo à noite já começa a ter um pouco mais. Então, segunda-feira é um dia que tem mais. E isso é nítido. Quando a gente apresentava, por exemplo, os dados da URA, né? Que era da questão do Covid. Você podia ver, durante a semana lá, tinha dia que atendia 500, 600 pacientes em 24 horas. Na hora do pico maior que a gente teve no começo do ano, né? Aí, o que acontece? Aí, chegava sábado e domingo, caía. Chegava 200, 300 atendimentos. Ninguém fica doente no final de semana? Né? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar, né? Também, de que forma que a gente procura. E, assim, porque daí teria que... A lógica seria, olha, não tem posto de saúde durante o final de semana. Então, no final de semana é que tinha que aumentar a procura. E é diferente, porque muitas vezes a pessoa vai... mas aí lá no meu posto só entrega 10 fichas. Mas as 10 fichas que o médico vai atender, por exemplo, ele vai ficar lá 15, 20 minutos te atendendo.
E ele vai te examinar tudo. Ele não vai só... o que você tá sentindo? Tá, então é isso, tá aqui o remédio. O que os outros pensam, né? Não é bem isso. E às vezes tem pessoas que às vezes têm uma demanda muito maior de um atendimento. Sim. Aí se tá demorando, porque o médico tá atendendo, nossa, tá demorando demais pra atender fulano. Aí quando chega a vez dele... Né? Não importa quanto tempo vai demorar. Não quero saber quem tá esperando também. Mas assim, é pra dar... Se você for parar pra pensar, é 10 fichas, é tão pouco 10 fichas, mas pense só, o médico tem 4 horas de manhã para atender, por exemplo, ou 4 horas da tarde. Dessas 4 horas, divide essas 4 horas em 10. Realmente é muito. Né? São 20 pessoas no dia. Que a gente... Né? Aí 20 pessoas no dia. E o tempo que você está dedicando, porque lá na emergência não é para você fazer o check-up, como eu tinha falado. Você não vai. Porque eu tô... Será que, doutor, vê como que tá meu colesterol? Vê como que tá a minha diabetes? Não, é o posto de saúde para investigar como que tá a sua vida, para te controlar, para te ajudar, fazer o acompanhamento adequado. Nossa, eu tive um pico de pressão alta. Procura um posto de saúde, começa a fazer um mapa, saber quais os períodos que você tem aumento de pressão. Controle da sua pressão. O que interfere? É porque tomou um café. É porque comeu uma comida X. Ou é porque passei um nervoso, um estresse. Isso tudo, a pessoa... Só um posto de saúde que vai fazer. A emergência não vai fazer. A emergência, você tá com... sua pressão tá alta, vai te dar um remédio para melhorar a sua pressão. Ele vai causar... Não vai ver se você é realmente um hipertenso. Ele vai tratar o sintoma. O sintoma. Ele não vai tentar... A causa, não. A causa. Até porque ele não tem o tempo para fazer essa investigação. Até porque acabei de entrar. Aí, tava com a minha pressão alta. Tá quase no horário que tá trocando plantão. Aí o médico me passou um medicamento. Tô lá tomando medicamento, às vezes tô tomando soro. Aí chega outro médico. Quem vai me liberar é outro médico, que não me atendeu no começo. Não sabe o que eu falei pro primeiro, porque nem tudo que a gente fala... Vai pra ficha. Então, geralmente, a gente escuta e a gente resume. Senão a pessoa tem que ficar assim, né? Sim. Tá falando, você tá lá. Digitando palavra por palavra. Não tem lógica. Não tem lógica. Aí, o que vai avaliar não sabe direito. Olha, então agora a pessoa da enfermagem verificou, sua pressão já tá boa. Então pode ir embora. Pode ir embora, agora procure sua unidade para fazer uma investigação e ver se é uma pressão alta. Então ele não vai ali instituir, a não ser que já seja mais de uma vez que a pessoa aparece ali, com pico de pressão, se ele não tem uma história, ele não vai passar, olha, então você vai tomar, sei lá, medicamento X. Que é uma questão de tratamento. Que é o tratamento de longo prazo. Mesmo porque ele precisa fazer toda uma investigação para saber o que está causando. E até porque o medicamento que começar a tomar tem que ter uma observação. Será que está fazendo efeito? Será que está bom? Será que a dose está suficiente ou não? Será quanto tempo que alguém tem que acompanhar? Não é o pronto-socorro que vai acompanhar. É saber exatamente o que se destina ao serviço, né? Se você sabe que o pronto-socorro já está dizendo o nome, é pronto-socorro, é coisas de emergência, tipo assim, é agora, não tem mais jeito, você está infartando. Então, é pronto-socorro. Nossa, que decisão. Mas é justamente isso. Você está infartando, por exemplo, se você, durante a semana, se você estiver infartando, você não vai nem no posto de saúde, você não vai. Porque você vai direto à emergência. A sua pressão caiu demais, vai direto para a emergência. Exato. A sua febre está muito alta, pode começar a convulsionar, tem que ir para emergência. Agora, é uma coisinha, me deu uma dor de cabeça, eu senti que minha pressão está alta, mas já deu uma controlada. Enquanto você está no controle, é posto de saúde para que seja investigado o caso. E até para acompanhar. Porque se você não tem um histórico, como que eu vou saber? Não é possível. E num pronto-socorro você não tem um histórico. Tem um sistema integrado? Para que essas informações nas unidades básicas, estar disponível? Sim, todas as unidades básicas e atenção especializada nós temos. Porém, dentro do hospital e UPA, o sistema que nós usamos do Ministério da Saúde, que é o ESUS, é específico do sistema, não funciona no hospital, porque o tipo da demanda é diferente do que a gente faz. Não se faz agendamento num hospital, numa UPA. É tudo demanda espontânea. E aí tem a questão de convocar os pacientes por classificação. E então esse sistema que é próprio do Ministério da Saúde e que é gratuito, ele não tem o aporte que precisa para uma emergência. Então ele funciona bem, ele tá bem preparado para a atenção básica. E é ali que vai colocar, vai ter todo o seu histórico da visita do agente comunitário, do atendimento do técnico de enfermagem, da consulta com o dentista, das vacinas, as suas vacinas. Tá tudo ali. Vai ficar tudo ali.
Então, por exemplo, uma criança perdeu. Antigamente, como que fazia? Perdeu o cartão. Controle de vacinação. Como que era antigamente? Nos lugares que vacinava, faziam um outro caderninho. E às vezes algumas vacinas até repetiam. Eles chamavam assim de caderno espelho. Procurava, não sei se todo mundo lembra, mas funcionava ali no posto central. Era ali que vacinava, né, na cidade toda. Sim. E ali tinha uns arquivos que as meninas guardavam o cartão espelho de cada criança que começava ali. Então, elas faziam elas aplicavam a vacina, faziam no cartão da criança e faziam um cartãozinho espelho, porque caso perdesse, aí não perdia a sequência do que estava sendo feito. Mas aí a tecnologia veio. E aí a tecnologia veio e agora a gente consegue fazer. Então, muitas unidades estão fazendo o quê? Pega o cartão da criança, que vamos supor que ela chegou e ela não tinha. Eles começam a passar tudo no sistema. Então, fica um histórico. E esse sistema é para ser integrado com o Conect SUS, que é aquele do Ministério da Saúde. Não é do Ministério da Saúde. Na verdade, ele é do governo federal mesmo, que é do gov.br, que você consegue ver. Por exemplo, hoje a gente só tem acesso na vacina. Quando você olhar lá, você vai ter vacina do Covid. Isso, a do Covid já é em qualquer lugar do Brasil, você consegue saber. Acessar. As outras vacinas, a gente tinha, antes desse Conect SUS, a gente tinha um outro programa, que era o eSUS, que a pessoa poderia ter. E aí você conseguia ver. Eu conseguia ver o dia que o acesso foi na minha casa, o dia que eu passei na consulta, ficava todo o meu histórico. Esse Conect é mais novo e ele ainda não exportou todas essas informações. Mas se você entra lá no Conect, no Conect SUS, que é do celular, que você fica no celular, você vai conseguir saber o dia que você foi atendido. Então, você vai ter todas as informações legal. Na palma da sua mão. Não, peraí. Tá falando aqui que eu fiz uma cirurgia. Eu não fiz cirurgia. Porque existia muito disso, né? Ainda existe. Que às vezes a pessoa, quando vai saber... Por causa das verbas, né? Foi feita cirurgia em alguém porque ele pegou Precisa de um CPF lá para colocar uma cirurgia e você recebeu uma verba. Então, coloca aí no seu. Exatamente. Então, teve uma época que o SUS ligava para as pessoas. Para confirmar se fazia. Tipo assim, não é muito tempo não, gente. Não é assim, 20 anos atrás. Não, é recente. Ele ligava, assim, pegava, tipo, por amostragem e ligava. Para saber se realmente a pessoa fez aquela cirurgia que foi constada lá no sistema. Então, hoje, com a questão da tecnologia, já melhorou bastante essa questão de controle. Até porque se você fala assim, ó, por exemplo, o ACS o agente comunitário nunca vai na minha casa. Que tem muita gente que fala isso, né? A gente sabe que a gente não tem cobertura suficiente, falta agentes e tal. Mas vamos supor que é uma área que tem. E aí a pessoa fala assim, o ACS nunca vai na minha casa. E aí, de repente, ele olha lá no sistema e fala, e o agente comunitário falou que foi na casa dele. Aí agora já tem como contestar isso. Né? E os exames? Os exames também é possível vir por esse sistema ou ele está todo no papel, o raio-x ainda está no eSUS, por exemplo, quando o médico solicita o exame, ele pode já registrar direto no sistema. Às vezes ele faz no manual. Mas se ele registrar no sistema, no dia que... Vamos lá, você, Josi, foi lá e passou pela consulta. Aí, eu pedi para você, vamos supor que eu sou médica, eu pedi para você um hemograma e um exame de urina. E eu marquei lá que tinha hemograma e urina que eu solicitei para você. Na próxima vez que você vier, pro médico fica aparecendo lá que tinha pedido o hemograma e a urina. Aí, o próprio médico que vai colocar o resultado. Então, você tem acesso ao exame lá. E aí, o exame vai ficar registrado no seu histórico, no seu prontuário que... Onde onde precisar usar, se precisou mudar de cidade, você poderia ter o acesso. Hoje, a gente ainda não é tão interligado assim. Por exemplo, hoje a gente só consegue ver a nossa base, a gente só consegue ver. Foi atendido no posto Santa Lúcia, foi atendido no Figueira, foi atendido no Presidente, a gente consegue ver esses atendimentos internos. Mas, foi atendido em Nova Olímpia, não aparece, já não tem esse porque dado. A gente não tem essa comunicação. Mas a pretensão do Ministério da Saúde é que a gente tenha um sistema integrado, que seja um prontuário único, que a pessoa está aqui, ficou ruim, foi atendido lá, sei lá, estava viajando. Um sistema único, conforme o SUS. Exatamente, um único sistema.
um único prontuário. Vai ter toda a sua história. Sim, porque se é o SUS, é o Estado, é o governo que oferece, teria que ter, e você tem o direito de ter esse atendimento em qualquer lugar. Você já imaginou você ter que carregar seu prontuário? Ou então você estou lá em São Paulo, preciso do SUS. E aí? Ninguém sabe de nada. Não conhece sua vida não em sabe. nada. Aí vamos supor, infelizmente pode acontecer, você sofreu um acidente, aí você tá lá, não tem nem como você falar, porque você não anda na sua cara escrito assim, sou alérgico à dipirona, sou alérgico a não sei o quê. Não. Né? Então, daí acaba, muitas vezes, tendo que fazer alguma medicação que pode dar efeitos colaterais, que pode prejudicar. E que, muitas vezes, daí, como ele não sabe o seu histórico, ele já vai te aplicar um outro medicamento para não correr o risco de você ter uma reação. Então, ou seja, tá gastando um medicamento que não precisava estar gastando para facilitar E se tem um sistema que é integrado... onde eu estiver, tem toda a minha ficha, tem todo o meu histórico. Opa, ela tem alergia de pirona, não vamos já aplicar outro. É mais assertivo. Exatamente, menos gasto. E assim, por exemplo, a única coisa que, por exemplo, às vezes você fala assim, mas eu sou do tipo O positivo. Isso ninguém vai levar em consideração, mesmo que esteja na sua carteira. Porque toda vez que precisar de uma transfusão, é uma regra. Tem que fazer a testagem. Sério? Sim, é obrigatório. O local que fornece o sangue para você, ele é obrigado a testar primeiro. Porque às vezes a pessoa pode dizer que mas nem ele tem essa certeza. Ou mesmo até ela tinha um exame, mas vai que foi um exame que deu errado. Uma troca de alguma coisa. É uma segurança. Então, a única coisa, assim, que mesmo que esteja escrito, né? Que nem o policial... Tatuado na testa. O bombeiro, o pessoal de saúde, ela assim, mais, né? Não adianta. Na hora que ele precisar, vai ser testado. Na escola. Pede na escola para a criança saber o tipo de sangue. No que isso vai interferir no aprendizado dele? Nada. Mesmo porque se precisar, eles vão ligar para a mãe primeiro. E se precisar, se precisar de sangue, vão testar, porque ninguém vai infundir um sangue sem ter a certeza. Porque pode matar. Pode matar, exatamente. Né, gente? Então é bem eu perguntei dessa questão dos exames, porque em Brasnorte não faz mais raio-x. Da gente sair com o raio-x na mão. Isso. Eles fazem o raio-x, já encaminha para o PSF. Não sei nem se é PSF que utiliza hoje. Saúde familiar. Mas manda já pro postinho. O paciente não... Ele, tipo assim, ele vai ter acesso a essa informação, mas ele não sai mais do raio-x com o raio-x nas mãos. Exato. A famosa chapa. Assim, nós temos alguns sistemas que facilitam isso. Porém, a gente não tem essa interligação aqui no município ainda. Mas é um plano de que a gente tenha isso. Que daí você não precisava, né? É até um gasto a menos, né? Porque uma folha de raio-x tem custo. Sim. E aí, fez um... não ficou muito bom. Aí faz outro. E sem contar que depois o paciente vai pegar aquilo. Se ele não precisar mostrar novamente, ele vai jogar fora. Exatamente. Se é uma coisa temporária, ele nem vai usar de novo. Sim. Dificilmente alguém guarda. Eu acho que eu sou uma das loucas que guarda. O pior é quando você vai no médico e ele fala, mas você tem algum raio-x que você fez alguns meses atrás? Traz pra eu poder ver. Onde que eu coloquei? É igual mamografia. Sempre pede. Traz o resultado do seu exame anterior. Ou do preventivo mesmo. Você fez. Traz o anterior. Se não tiver no sistema, se não tiver no celular, eu não tenho. Porque isso facilita muito a visão do que você vai procurar. Sim. Agiliza muito o atendimento, é interessante. Mas é dificilmente fazer. Mas realmente é uma ideia excelente. De você colocar, facilita a vida. Claro, a pessoa daí não vai, mas não me deram nenhuma chapinha. É que a gente tem, né? Fez um monte de exame, algo na mão, né? E é assim mesmo, porque, por exemplo, eu no começo do ano, a gente tinha viajado, e minha filha mais velha tem 9 anos agora. Ela passou mal na estrada. E a gente parou numa cidade entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, em Aparecida do Taboado. Aí a gente foi, lá não tem nenhum hospital particular. Era só do SUS. Aí ela passando mal e eu tô ruim. Levei ela. Aí o médico, olha, pode ser só uma infecção alimentar, mas também pode ser uma apendicite. Não vai descartar. E daí, mas aqui agora a gente não tem ultrassom para fazer, vamos fazer tomografia.
Uau. Aí fez a tomografia. Pergunta. É mais completo. Eu ainda. consegui trazer a tomografia? Não. Não. O médico viu como? Ele viu na tela. Não gastaram com a impressão. Tudo pelo sistema. Então, se eu precisasse para fora, porque aí precisasse para fora, não teria o exame. Mas é interessante. E isso é um dos pontos que não é nossa atribuição, mas o município está fazendo, a gente vai ter um tomógrafo dentro do nosso hospital municipal. Chegar um paciente acidentado na UPA, a gente não vai precisar deslocar para a clínica privada, que a gente tem credenciamento para fazer o exame. Faz tudo lá na hora. Então, hoje nós não temos, mas... Hoje nós não temos. A gente vai para os hospitais. Hoje vai para uma clínica privada aqui do fazem. Município que faz, né? Que tem o credenciamento do município. Então, a gente faz nesse serviço. Mas, imagine, daí não precisa deslocar, se é um caso muito grave, que daí tem que deslocar. Porque tem gasto para deslocar, né? Tem gasto para deslocar e o risco tem custo também. Sim, a movimentação da do pessoa. paciente. Agora você já está aqui dentro. Já faz tudo só ali. Faz ali, ó, do mesmo ladinho onde faz o raio-x, a gente já vai ter a tomografia do lado. Legal. E isso vai ser bem bacana, né? Deixa eu te perguntar, em relação a o exame da mama, o município faz? Sim, mamografia. A mamografia? Sim, nós temos aqui no Posto Central, inclusive, que é aqui bem no centro da cidade, está funcionando ali. Mas aí é ali para a cidade inteira? Exatamente. Então, aí, esses exames mais específicos. Mas a gente não tem, por exemplo, nenhuma fila muito grande. Todo mundo, a mulher passou na consulta. Né? E o médico solicitou... Tanto o médico quanto o enfermeiro, porque no Posto Central a gente aceita até o pedido do enfermeiro, um pedido específico de mamografia, porque o enfermeiro que faz geralmente o exame das mamas, quando vai fazer, por exemplo, o preventivo, já aproveita e faz aquele também. Exame clínico ali na hora. Exame clínico. E ele já pode pedir, já está na faixa etária lá dos 40 anos, então vamos fazer a mamografia. E aí a pessoa com o pedido, ela pode ir diretamente ali no Posto Central, que é do lado ali do camelô, e fazer seu agendamento. E se você pediu só por uma questão de prevenção, não tem dificuldade nenhuma em relação à data. É só por questão de prevenção, não é uma coisa urgente. Isso. Por idade. Né? Pode esperar. O que a gente tem, a gente não limita muito a questão de idade, embora o Ministério da Saúde preconize que seja só 40 anos. Por exemplo, se tiver a gente recebe... Então, nós recebemos por exames que nós fazemos... E tem uma cota só, que é uma cota pequena, que a gente recebe por ano de valor financeiro nessa tabela SUS que existe desde que o SUS foi fundado. E aí a gente, que é em torno de R$40 uma mamografia. Desde que o SUS foi fundado, né? Ou seja, o negócio já pode ter... E você não atualizar a verba. E aí, o que acontece? Aí a gente tem metas, né? Porque o município vai ser visto por metas, aquilo que ele atinge. E aí a mamografia você tem que fazer para aquele público-alvo. Mas a gente tem conseguido fazer mais. Por exemplo, exame de preventivo. O preconizado é acima de 25 anos. Mas a gente encontra mulheres com câncer do colo de útero, por exemplo, com menos de 25 anos. Aí depende daquele exame clínico que vai ver a necessidade de ser feito. Daí vai ver, você tem uma história, tudo isso. Tem casos na família, e por isso que também hoje a gente tem uma outra forma de prevenção, por exemplo, do colo de útero. Porque o principal problema do colo de útero é por causa do HPV. E a gente tem a vacina para as crianças. Tanto para a menina quanto para o menino. É uns 12 anos, mais ou menos. As meninas já é 9 anos de idade, você toma já a vacina do HPV. Exatamente para ter menos risco de ter começado a Foi vida bem sexual. polêmica essa. Foi bem polêmico. Começou com maior idade, e aí, daí a polêmica é assim, será que está estimulando? Não é porque você está tomando uma medicação. Porque, olha só, e aí começou daí fazendo os meninos também. Por quê? Porque o parceiro, né, a pessoa, ela nunca teve relação antes, ela esperou certinho, cumpriu, né? Deus falou, faz conforme, né, o casamento, de acordo com a união. Tá, mesmo que ela tenha esperado a vida inteira, não tinha tido relação com ninguém, e teve só com o seu esposo. O seu esposo poderia ser portador do HPV. Porque talvez ele não tenha... talvez ele não tenha esperado também. Sim. Né? Mas pode ser também que ele tenha se contaminado por diversas outras formas. Também. E aí o que acontecia? A mulher contraía, ela que tem sintoma, e o HPV pode virar câncer. Então, por isso, pensando, não porque a pessoa vai desenfrear e vai ter vida sexual ativa, né? A gente tem que entender que a prevenção não é pensando só porque vai fazer. Agora,
Se é por pensar, por fazer, se é nesse sentido, aí tem os preservativos. É que, na verdade, é muita hipocrisia. Eu penso assim, muita hipocrisia social. Você pegar uma vacina sem conhecer, porque eu entendi que foi mais falta de conhecimento para gerar todo esse burburinho. Porque assim, ó, você pega hoje uma menina de 3 aninhos, está dançando. Então, assim, a gente vê a menininha rebolando até o chão, quadradinho de 4. E todo mundo achando bonito, filmando, expondo. E isso aí você não está estimulando a sexualidade? E mesmo pensando também nessa questão, infelizmente também a gente tem vítimas de violência. Sim. Porque pode ser que ela sofra, por exemplo, um estupro, algum abuso. Sim. E tem bastante. Ou seja, e acontece. É uma hipocrisia a questão de você falar que a vacina vai ser o estimulador, sendo que está ali todos os dias sendo estimulado. E a família todo dia escutando a musiquinha, né? Todo mundo que na dançando, rádio toca o tempo todo. Sim, não dá nada. Eu fico assim, eu fico horrorizada quando eu vejo uns videozinhos assim de criancinha, bebezinho, de seus 2, 3 aninhos, que eles representam o ato sexual. E, tipo, os pais postam e todo mundo, nossa, que lindinho, que gracinha, que fofinho. E eu fico já preocupada e desesperada, porque essa criança tá vendo coisas que não deveria estar vendo nessa idade. E tá sendo precoce, né? Sim, muito. Você tá antecipando etapas, né? E acabando com a inocência. Quando vem a vacina, que fala que é uma prevenção, que vai ter um benefício. Não, você tá estimulando. A camisinha é outro problema, né? A camisinha também é uma estimulação que é desnecessária. Aquilo que a gente está comentando. Né? Ensinou para o meu filho, mas eu não gostei da forma que ensinou. Tá, mas você ensina que jeito? Eu não ensino, porque eu não sei como ensinar. Ou maior do que... Não, assim, a gente percebe que, infelizmente, assim, muitas vezes os pais deixam para a responsabilidade dos professores, daí se os professores assumem essa responsabilidade, daí estão entrando demais. É outro problema. Sim. É um problema. E cada um também tem valores que aí o que são diferentes. Com o meu, exatamente. Já dá outro cada um tem sua formação, tem tem até a questão religiosa. Sim, de tem cada um religiosas, cada um tem suas crenças. Tem suas crenças, a forma de acreditar. Ensinar, exatamente. Por exemplo, para algumas pessoas, por exemplo, tem o espiritismo, por exemplo, eles têm um negócio que se você teve uma perca, por exemplo, num aborto, não que você abortou porque quis, sim, né? Mas é porque não é para você ter filho, né? E assim, isso é crença deles. Exatamente. E daí já nossa crença já pende, né? Que crescer e multiplicar-vos. Não, né? Não conseguiu uma vez, tenta de novo, vai procurar se tratar para ver o que exatamente, porque cada um com suas a forma da crença, né? De que se pensa, não, Deus criou a imagem para que a gente também fosse. Sim. Tivesse uma família, né? A gente não é sozinho. Não, mas é complicada essa questão. E aí eu vejo assim que o SUS ele ajuda inclusive nisso. Assim, mas na questão do que é realmente necessário, a questão da ciência, a questão biológica, né? Então o SUS ele ajuda a questão da prevenção de todas as formas, a questão de saúde, a questão da sexualidade para as crianças. Ele está ali dando palestras se precisar. E o que a gente precisa, que o nosso horário já foi, é saber a que se destina os órgãos públicos. Se o posto de saúde é para tratar questões de prevenção e fazer um acompanhamento, então para que eu vou deixar estar lá quase infartando, sabe que você tem diabetes, sabe que você tem colesterol, mas você não trata, não cuida, e aí espera acontecer alguma coisa, aí você tem que ir para o pronto-socorro, que é onde que vai atender esse caso, e aí você quer para agora. Ou seja, primeiro você nem precisaria estar lá. Primeiro saiba a sua responsabilidade quanto cidadão, quanto pessoa, e depois vai entender a responsabilidade do SUS, do município, do estado. E entender que o órgão está para atender a população, gente, isso. Não é uma comunidade, né? E assim, e a gente tem que entender que naquela questão que eu falei no começo, da questão que são tripartite, tem a parte do Estado, esqueci de mencionar que também tem a dimensão humana, que é a responsabilidade do próprio indivíduo, com a sua saúde. Vê aí a questão da dengue. Todo mundo sabe da questão da dengue. E a gente continua deixando... Todo mundo focado no Covid esqueceu da dengue. Esqueceu da dengue. E o mosquitinho tá lá. Ai, gente, é um absurdo. Até virou meme isso daí. É triste, mas é verdade.
alguém falou assim, o parente foi pro hospital e tal, tava com possibilidade de ser Covid, mas graças a Deus era só dengue hemorrágica. Era só dengue hemorrágica. Só dengue já é complicado, a hemorrágica é pior ainda. Tem risco de vida da mesma forma. Só que assim, o medo de pegar Covid, morrer de Covid, foi tanto que assim, graças a Deus que era dengue hemorrágica. Mas é porque a mídia tá focada muito só no Covid, e aí as pessoas estão só esquecem as sobre outras COVID, coisas. E agora, agora aumentou muito o número de casos de dengue. Sim, ano passado a gente estava numa explosão de casos até maio, né? Que é o mês que a gente mais teve, infelizmente, óbitos por causa do Covid. Sim. A gente teve uma explosão de casos de Covid. Então, a maioria das pessoas... Porque a sintomatologia, os sintomas são muito parecidos. Uhum. É uma dor no corpo, febre, uma dor de barriga, porque pode dar diarreia e tal. Sim. Aí, o que acontecia? Aí a pessoa, não, mas é que lá vai estar cheio de Covid, então nem vou. Então, vou me tratar, vou me cuidar aqui. E acabava muitas vezes nem procurando. Então, a gente com certeza teve subnotificações. Uhum. Muita gente não procurou por causa do medo do Covid. De se não for, eu pego. Então, nem vou lá. A gente comentava antes de começar a questão, por exemplo, da vacina. Quando não era a vacina liberada para todo mundo queria. E agora que é liberado? Era uma briga. Agora que é liberado. Aí vinha a culpa do governo, que o governo estava escolhendo demais. E agora está quase implorando para as pessoas ir fazer vacina. Exatamente. A gente tem vacina aí que a gente tem perdido vacina. Eu nem vou te contar como que tá a minha vacina. Mas é que a gente só cobra quando não tem, né? Então, o ser humano é um negócio diferenciado. Mas é isso. A gente tem muito assunto para falar. Dá para falar questões das cirurgias eletivas, o que o município nós temos aqui, mas o nosso horário já foi. Inclusive, a gente deixa o convite aberto para voltar outras vezes, para falar de assuntos mais específicos também, que hoje a gente deu uma geral do que é o SUS, do que o SUS oferece. E se a gente souber usar aquilo que nós pagamos, aquilo que nós conquistamos. Porque, como você disse lá no começo, o SUS é uma conquista. E você não vê isso, né, nos outros países. Então, você tem que começar a saber usar aquilo que você tem no seu município. Exatamente. E nós estamos numa cidade privilegiada. Não são todas as cidades da vizinhança aí, ou do Mato Grosso, do Brasil, que tem o que a gente tem. Exatamente. Nós temos Mas a gente quer sempre mais, obviamente. Sim, com certeza. E a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que saber quando procurar, né? E a questão de tudo isso que a gente já passou pela pandemia, né? A questão que fala tanto do respeito com os profissionais de saúde, tá todo mundo naquela mesma vibe de 2020, naquela loucura de uma coisa atrás da outra. Tipo assim, eles não pararam. Então, até agora. Então, assim, pensa, né? Que tem tudo isso. Quantas pessoas que saíram de suas casas tiveram que se afastar, né, dos seus familiares porque trabalhavam na área de saúde. E sem contar que muitas pessoas da saúde também tiveram que sair porque estavam no grupo de risco. E aí sobrecarregou quem estava. Enfim, tem todo. A gente vai trazer isso aqui para falar do aumento do caso de problemas emocionais que teve após Covid. Com certeza. Aumentou muito. Né? Inclusive, o meu TCC foi sobre isso. Foi uma pesquisa que a gente fez sobre isso. Eu acho que você participou. Sim, que era com os profissionais de saúde. Os profissionais que estão lidando com o Covid. Imagina, e já é mais uma demanda para o município. Exatamente, porque antes do Covid, a gente tinha outras doenças. Sim. Agora a gente tem mais a gente Covid. Tem mais essa porque ainda, ela não vai um número maior. O Covid não vai deixar de existir. Não. Ele vai deixar de ser pandemia, como de uma gripe, mas ele vai estar sempre aqui. A gente tem que aprender a lidar com ele, né? Já nasceu. Mas nós gostaríamos de te agradecer pela participação, né, e deixar um convite aberto, né, a hora que você puder, a gente entra em contato para você vir aqui participar conosco. Foi muito bom a sua presença. E já avisando para os nossos... A gente fugiu o nome agora. Não é telespectador porque não é TV. Os internautas. As pessoas que... já avisando o pessoal como que assiste. diz as crianças, aqueles que dão like. Justamente para dar um like. Se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar tudo nos comentários aí. A gente encaminha, volta aqui para responder. Podem deixar as boas perguntas, as polêmicas, pode deixar tudo aí que nós vamos dar um jeito de responder. Tá? E agradecendo a participação da Gisele
o dia de hoje com a gente. Obrigada. Muito bom. Obrigada, foi muito meninas. bom, muito esclarecedor. Foi muito boa a conversa também. Foi bem